Fala pessoal, vamos nessa. Esse é o nosso último bloco dentro do módulo de despesa, que é a parte de etapas e fases e estágios, né? Eu vou te mostrar logo o panorama geral e aí depois a gente vai de uma por uma, beleza? Olha só, o panorama geral segue a mesma lógica lá da receita. Nós temos etapa de planejamento, etapa de execução. Aí nós temos as fases do planejamento e as fases da execução. Esse aqui é o geral, tá certo? Aí o que é que você tem que entender? Que a execução, vou até colocar aqui com outra cor. A execução, ela tá na Lei 4.320. E o planejamento não está. Não está na 4.320. E tá onde? Doutrina, manual. Sim ou não? Pronto. Isso aqui é só para começar. Então, se a questão falar de execução da despesa, você só vai lembrar de empenho, liquidação e pagamento. Nunca vai lembrar de planejamento. Você tem que saber que existe o planejamento. Só não tá na 4.320, mas existe. Então vamos lá. Agora sim a gente vai ver o que é isso, o que é isso, o que é isso, o que é isso, e o que é isso, e o que é isso, e o que é cada uma dessas. Vamos nessa. Vamos começar com o empenho. O que é o empenho? O empenho, gente, é aquele momento em que o governo começa a execução, né? Professor, tu não vai falar do planejamento? Olha só, o planejamento você não precisa entender basicamente, porque olha só, agora, não agora. O que é fixar a despesa, gente? É colocar o valor da despesa na lua. Não temos mais nada para falar disso aqui. Na receita a gente tinha um monte de coisinha para falar, né? Porque lá na receita a gente viu. Na hora de fazer a estimativa da receita, tem que tomar cuidado com isso, tem que tomar cuidado com isso, tem que tomar cuidado com aquilo. Não pode ter como base a justificativa do gasto. A gente viu nesses itens. Aqui não. Fixar a despesa, você só tem que saber que tem que ser feito depois da estimativa da receita e com base naquele valor da estimativa. Você não pode fixar um valor maior. Basicamente é isso. Descentralizar e programar é um módulo que a gente vai ver depois desse módulo. Então, quando a gente terminar etapas da despesa, restos a pagar e a continuação, nós vamos ter um módulo só para programação e um módulo só para descentralização. Programação, basicamente, é o que o governo faz depois que a LOA é publicada. A LOA é publicada. O governo tem até 30 dias para publicar a programação. Então, com base na LOA publicada, o governo vai publicar um decreto executivo que vai se programar para o ano inteiro, porque eu não posso gastar o dinheiro todo em janeiro, porque o dinheiro não arrecado todo em janeiro. Se eu arrecadar ao longo do ano, eu tenho que me programar meus gastos ao longo do ano. Então isso é programar, só que a gente vai ver que tem um monte de coisa aqui dentro, né? Descentralizar é fazer com que o dinheiro que foi aprovado dentro do TRE chegue nas unidades do TRE, porque dentro do TRE tem um monte de unidade. Como é que ele chega lá? Descentralizando. Aí pode ser uma descentralização interna ou externa, basicamente é isso. E o processo de licitação você não estuda aqui, graças a Deus, né? Deixe isso aí lá com direito administrativo, ninguém vai estudar isso aqui agora. Mas você tem que saber o que é que significa cada coisinha e lembrar que nós vamos ter um módulo específico para isso. Um módulo para falar de programação e um módulo para falar de descentralização. Não levem ao pé da letra essa sequência, porque nesse mapinha aqui, ó, a sequência daqui do planejamento, tá? Porque, em regra, o governo primeiro faz esse, depois faz esse. Como assim, professor? Esse aqui realmente é o primeiro, depois o governo se programa, depois o governo descentraliza e só depois o governo faz a licitação. Então, licitação é o último processo, veja, antes da execução. Tem gente que acha que quando o governo está fazendo licitação já é executar a despesa. É não, gente. Porque quando há uma adjudicação, né, do objeto da licitação ao vencedor da licitação, aí você depois vai para o contrato. No contrato, você já vai pegar um documento daqui, do empenho, que a gente vai estudar agora.
Bora começar por um empenho. Então você já sabe o que é que está no planejamento e agora a gente vai para o empenho. Gente, o que é o empenho? O empenho é a primeira coisa que o governo faz para garantir um futuro pagamento. O empenho é, acima de tudo, o que é que você tem na Constituição? Nenhuma despesa será executada se não tiver na LOA. Então, para você gastar qualquer coisa com dinheiro do governo, você precisa empenhar. Empenhar é você pegar a dotação, olhar se tem crédito naquele orçamento. Então, se tem uma dotação para fazer o investimento, então se você quer fazer uma obra, você vai lá naquela dotação e pega um valor, você bloqueia. Então, o empenho é como se fosse um bloqueio. É como se fosse um bloqueio da dotação que você está lá no orçamento. Você não precisa dela? Porque se não tiver, porque não tem autorização orçamentária. Essa é a primeira. É o empenho. Só que aí a gente tem alguns artigos na Lei 4.320. Olha só, o que é o empenho? E às vezes a literalidade cai muito mais do que a prática. É um ato emanado da autoridade competente, ou seja, quem empenha é o governo, né? Poder público. Que cria para o Estado uma obrigação de pagamento. Agora, olha só. Essa obrigação é uma obrigação orçamentária. Se você, gestor, contrata uma empresa para prestar um serviço, ela não quer nem saber se você vai ter que empenhar, liquidar, mas ela precisa disso. Porque se você não empenhar, você não paga. E você não paga se não fizer um negócio antes, que é a liquidação. Então, assim, pro credor, quem está prestando serviço para a administração, ele finge que... Ele não tô, meu amigo, eu não estou nem aí se tem empenho, se não tem, mas deveria ter esse cuidado. Porque imagina se um gestor assume um compromisso, assina uma nota, e lá ele não coloca a nota do empenho, que é um documento que garante que foi empenhado. Aí o credor ele vai se confiar, mas no fundo, não tinha nem autorização orçamentária. Então, o empenho, o credor, ele só pensa muito no dinheiro, no Pix, né? Você presta um serviço, você quer saber o Pix. Eu lá quero saber o que é que se faz aí dentro, eu quero logo o Pix na minha conta. Mas a administração tem que seguir uma regra. E ela tem que primeiro empenhar. E é com o empenho que gera uma obrigação futura de pagamento, mas que ainda está pendente ou não do implemento da condição. O que é o implemento da condição? É o credor cumprir. Quando o credor cumpre e eu verifico que ele cumpriu, que ele prestou o serviço, que ele entregou o produto do jeito da nota fiscal, do jeito dos documentos, aí eu liquido. Então, a verificação do cumprimento, do implemento de condição, só vai ver na hora da liquidação. Então, é por isso que essa obrigação aqui é uma obrigação orçamentária. A obrigação financeira, o credor só tem essa obrigação financeira quando ele entrega o material. Ou seja, quando a administração empenha, não quer dizer que ela vai pagar. Porque precisa primeiro do implemento da condição, que é o cara entregar o produto e prestar o serviço. E a administração precisa conferir. Tá do jeito da nota, tá na quantidade certa. Eu pedi 100 computadores, me entregou 50. Eu não vou liquidar 100 não, vou liquidar 50. Então não vou pagar 100, vou pagar 50. Mas eu empenhei 100, anulo os outros 50. Tem problema não, gente. O que eu anulo eu posso anular, ou o que eu empenho eu posso anular. Se eu empenhei 50, eu posso reforçar para 60, desde que tenha dotação. A dotação é o que vai garantir o empenho, gente. Então, eu tenho dotação de 100 para investimento, aí eu quero fazer uma obra que custa 10, eu vou e tiro 10 daqui. Aqui fica 90, agora eu tenho um empenho de 10 aqui. Aí depois eu vou liquidar 10 e depois eu vou pagar 10. E aqui só tem 90. Aí eu quero fazer agora uma reforma. A reforma custa 95. Eu empenho 95? Empenho não, porque eu só tenho 90. Isso é o empenho. É ir lá na dotação que está aprovada no orçamento e ficar bloqueando. Até acabar. O empenho não pode exceder o limite. Claro, gente. Eu vou lá, olho quanto tem e pego, né? Se tiver faltando, eu não posso empenhar tudo. Regra mãe das finanças. É vedado realizar qualquer despesa sem empenho. Claro, gente, porque sem empenho eu não liquido, sem liquidar eu não pago. E lembra que na despesa tem que ter a ordem, não pode pular nada. Lá na receita, doação, por exemplo, não é previsto, não é lançado. Aqui não. Aqui não tem essa história, não. Empenha, liquida e paga. Nem pode alterar a ordem, nem pode pular nenhuma. Então não existe despesa sem empenho. Não existe. Agora, olha aqui.
Em casos especiais que tiver uma lei específica, eu posso dispensar um documento chamado nota de empenho. Nota de empenho é um documento, assim como existem outros. Nota fiscal, carta contrato, comprovante de entrega do material, comprovante de prestação de serviço. Existem vários documentos, mas em alguns casos eu dispenso a nota de empenho. Por exemplo, a nota de empenho você precisa para fechar o contrato. Para você assinar um contrato já com o licitante vencedor, você vai anexar no contrato o número da nota do empenho, que é um documento que você faz bem aqui, ó. Mas em alguns casos se dispensa. Mas quando se dispensa, você pode substituir por outros, ó. Tem o contrato, comprovante de entrega e bens, tem o tal do ateste. E aí existe a legislação de direito administrativo para dizer quais são esses documentos. Agora, na lei de licitação é que você tem mesmo, né? Bastante. Mas a regra é que para cada empenho seja extraído um documento chamado nota de empenho. Tá vendo que nota de empenho é um documento, não é uma etapa. A etapa é o empenho, o documento, nota de empenho. E ela tem que ter, em regra, o nome do credor, a especificação e o valor. Bem como a dedução. Lembra que a história, eu vou empenhar, tem um negócio de 100, eu vou empenhar 50, eu vou lá e tiro 100, então tem que deduzir, né? Isso aqui também é regra, tá? Isso aqui também é regra. Porque o MCASP dá situações que às vezes fica inviável o governo fazer um empenho com o nome de cada credor. Imagina, folha de pagamento. Imagina a folha de pagamento do Ministério da Saúde. Gente, a quantidade. Imagina se quem trabalhasse lá tivesse que fazer um empenho em nome de cada pessoazinha da folha. Não ia terminar nunca, né? Então, em alguns casos, ele faz um empenho geralzão. É um empenho para o elemento de despesa salário. Aí lá dentro está o dinheiro de todo mundo. Aí lá a pessoa vai trabalhar e levar o dinheiro para as contas de cada pessoa. Ele não vai emitir um empenho para cada folha, né? Então, isso aqui também é regra, tá bom? E aí agora a gente vai para os detalhes do MCASP. O empenho é a reserva de dotação, também chamado de bloqueio. Ele é formalizado mediante um documento que pode ser substituído. E tá aqui, ó, o que o MCASP fala da questão da folha de pagamento. Embora a legislação exija o nome do credor na nota de empenho, em alguns casos, como folha de pagamento, é impraticável emitir um empenho para cada credor. Porque nós temos muitos servidores, então eles fazem um empenho geral para a folha. Nós temos 3 tipos de empenho. Dependendo da despesa que você vai pagar, você vai fazer um tipo de empenho diferente. Se você sabe o valor que você vai pagar e vai pagar de uma vez só, é o empenho ordinário. Vou comprar um item. O item custa 10. Vou empenhar 10 e acabou. Pronto, empenho ordinário. Aí tem o empenho por estimativa, que são para aquelas despesas, imagina, que você não sabe o valor certo. Você vai estimar. Aí você pode fazer logo uma estimativa para o ano todinho. Conta de consumo, conta de energia, de água, geralmente se faz isso. E se a fatura vier maior? Aí ele reforça o valor depois do empenho. E se a fatura vier menor? Você anula. Você não vai pagar mais, né? E o empenho global, você sabe o valor exato, mas é um valor que está sujeito a um contrato, um aluguel, e está sujeito a parcelamento. Você sabe o valor certo, mas você paga parcelado, paga por conta de um contrato mensalmente. É global. Então, cuidado do global para o ordinário. Porque o global você sabe, o ordinário também. Mas o ordinário é de uma vez só. E o global é parcelado. São os 3 tipos de empenho, tá bom? Existe um negócio chamado pré-empenho. Mas é na prática. E ele é o quê? Facultativo. As fases da execução da despesa são empenho, liquidação e pagamento. Não tem pré-empenho. Na prática, o sistema tem uma fasezinha chamada de pré-empenho. Lembrando que é facultativo. E permite reservar o crédito que vai ser utilizado futuramente. No empenho eu faço o bloqueio. O pré-empenho é um pré-bloqueio. Por motivos administrativos, eu ainda não possuo todos os elementos necessários para emitir a nota do empenho. Por exemplo, na nota do empenho eu tenho que ter o nome do credor, a especificidade, o valor.
Talvez você ainda não tenha o nome do credor. Você sabe que vai fazer uma reforma, mas ainda não rolou a licitação lá. Pode logo não fazer um pré-empenho, porque a reforma vai custar, sei lá, 100 mil reais. Faça logo um pré-empenho de 100 mil, eu ainda não tenho o nome do credor, então não posso emitir a nota de empenho, mas eu estou logo garantindo que depois eu vou ter. Pronto, esse é o pré-empenho. É recomendável constar no instrumento contratual o número da nota de empenho. Tá vendo que o MCASP diz que é recomendável, então não é obrigatório. Mas claro que aquilo ali já garante ao credor que existe um crédito orçamentário disponível. Veja que para o credor que só está pensando no Pix, é interessante sim para ele saber que no contrato tem a nota do empenho. A nota do empenho é um documento oficial, gente. Você acessa lá o painel do orçamento, você consegue baixar as notas de empenho dos gastos do governo, de uma por uma. Aquilo ali está dando comprovante de que o governo vai pagar uma coisa que foi aprovada e tem dotação do orçamento. Olha aqui as especificidades. Nos casos em que o instrumento de contrato é facultativo, a Lei 14.133 admite a possibilidade de substituí-lo por nota de empenho de despesa. Hipótese em que o empenho representa o próprio contrato. Mas isso aqui está lá no MCASP, né? Então, com certeza, isso aqui é embasado na lei de licitações, na nova. O empenho é uma obrigação. E aí, aqui eu já estou falando de, basicamente, lançamentos quanto aos momentos da despesa pública. Porque isso aqui vai fazer uma diferença quando a gente for estudar restos a pagar. Olha só. Entre o empenho e a próxima etapa, que a gente chama de liquidação, tem que acontecer um negócio chamado fato gerador. O fato gerador não coincide sempre com o momento da liquidação, não, gente. Porque o fato gerador já é regime contábil, já é regime patrimonial. É o que basicamente garante para a contabilidade que o governo tem uma despesa. Porque lá na contabilidade, gente, eu não olho para empenho, liquidação e pagamento, não. O que garante que eu tenho uma despesa lá na contabilidade não é empenhar. No lado orçamentário é empenhar. No lado orçamentário, despesa de 2025 é uma despesa empenhada em 2025. Lá na contabilidade, despesa de 2025 é a despesa que o fato gerador aconteceu em 2025. Então, para isso, a contabilidade separa empenhos que têm fato gerador dos empenhos que não têm fato gerador. Um empenho que não tem fato gerador ainda é chamado de a liquidar. Porque, é sem fato gerador. Sem fato gerador ainda. Mas o empenho que já tem fato gerador, ele é chamado de empenho em liquidação. Nenhum dos dois foi liquidado ainda, mas um já tem fato gerador e o outro não tem ainda. Aí tem restos, lá na frente a gente vai ver que existem despesas que o governo empenha e chega no fim do ano e não paga. Aí eu tenho aqueles que não têm fato gerador e aqueles que têm fato gerador. Então, um tem um nome e o outro tem outro. Isso aqui vai ajudar a gente lá na frente. E aí, veja que aqui começa o lance dos lançamentos lá na contabilidade. Em algum momento, pensa, em algum momento, o governo tinha uma conta chamada crédito disponível. Em algum momento, ele teve uma conta chamada crédito disponível. Aí, o governo vai empenhar aquele valor. Aí, o governo faz um lançamento de uma obrigação, passiva aumenta a crédito. Ele faz um lançamento de uma obrigação e coloca assim, crédito empenhado. Como o fato gerador ainda não aconteceu, ele vai botar assim, a liquidar. Porque o fato gerador que ainda não aconteceu. Aí, digamos que o fato gerador da despesa aconteceu. O que é o fato gerador? Sei lá, gente, o serviço foi prestado. Ali, pronto, aconteceu o fato gerador. Aí a administração depois vai liquidar. Mas na hora que o fato gerador acontece, lá na contabilidade ele já vai mexer nas contas. Opa, eu tinha um crédito empenhado a liquidar que ganhou fato gerador. Então, minha obrigação precisa mudar de nome. Minha obrigação vai mudar para agora quem? Crédito empenhado em liquidação, porque é com fato gerador. E vem cá, mas na contabilidade as coisas não somem do nada, não. E como é que eu vou sumir com isso aqui? Lançar um a débito na mesma conta.
Então, se eu lancei aqui a crédito de 10, aqui eu vou fazer um lançamento também de 10, mas só que debitando, ó. O débito aqui é para derrubar essa conta aqui. E agora eu tenho uma obrigação só, que eu não posso ficar com duas obrigações, né? Era uma obrigação que estava sem fato gerador e agora uma obrigação que tem fato gerador. Se a conta muda de nome, eu tenho que dar um jeito de dar fim nessa daqui. Porque lá na contabilidade tudo é assim, né? Partida dobrada. Eu fiz um lançamento a débito de 10 numa conta X. Se eu quero anular ela, pois faça um ano crédito de 10, também na mesma conta. Aí você anula ela, não é só passar a borracha, não. Não é assim não, viu? Lá na contabilidade. Não é só apagar. Professor, não é só apagar, dar um Ctrl Z, né? É não, lá não tem esse negócio de Ctrl Z não, viu? Tem que fazer outro lançamento contrário para poder anular os valores. Que foi o que a gente fez aqui. E acredite, a FGV adora cobrar isso aqui. Ela diz assim, quando acontece o fato gerador lá nas contas de natureza orçamentária, a gente tem um lançamento devedor na conta crédito empenhado em liquidação. Não, é devedor na empenhada a liquidar, credor na empenhada a liquidação. Devedor é a que tem a débito, né? Credor é o que você lança a crédito. Então você vai ter que desenhar esses lançamentos na ordem, e lá no MCASP tem tudo na ordem. Antes de ter o crédito disponível, na hora que você empenha, qual é o lançamento que você faz? Na hora que acontece o fato gerador, qual é o lançamento? Você tem que olhar, porque a FGV vai lá naquele exemplo e faz a questão. Tá vendo que e aqui ó, o MCASP ainda explica. Se eu não fizer essa derrubada aqui, eu ia ficar com o passivo contado duas vezes, porque eu já tinha feito esse bem aqui. Aí agora eu tô fazendo esse outro aqui, vou ficar com duas obrigações, por isso que ele fala isso. E agora a gente vai para a liquidação. Liquidar também está na Lei 4.320. A liquidação, gente, já é o momento em que a administração, no caso é um servidor, vai dizer, olha, realmente o cara entregou 100 computadores, porque eu pedi 100, e ele entregou da marca que eu pedi, do jeito que eu pedi, então eu vou apertar aqui o botão no sistema e vou liquidar. Porque a liquidação precisa de um ato de um gestor, né? De um ordenador de despesa, enfim. Então, precisa de um servidor apertar o botão e liquidar. Por quê? Tem gente que acha assim, eu contratei para o cara me entregar 100 computadores. Na hora que ele entrega, já está liquidado? Não é assim, não. Porque ele tem que entregar, eu tenho que conferir, eu tenho que olhar se está do jeito que eu pedi, se está na nota do tamanho que eu queria, com a capacidade que eu queria, se ele entregou no prazo. Então, a liquidação é algo que tem que acontecer no sistema. No sistema, você tem que liquidar. Não é o cara entregar e já está liquidado, não. Me deu o Pix, né? Não é assim, não. Então, liquidação, ó, basicamente, liquidação é a verificação do direito do cara que está prestando serviço ou entregando o produto. E aí é claro que você só vai liquidar se você apurar o quê? O que foi que está sendo liquidado, né? Que é o caso, qual foi o objeto, foi um serviço, foi um produto. A importância, gente, é o valor, tá? A importância é o valor, não é o quanto é importante aquilo, não. A importância é o valor. E a quem você vai pagar, né? Porque na hora de liquidar, você vai colocar todas essas informações. Eu estou liquidando o quê? A entrega de 100 computadores para o fulano de tal, na empresa tal, está aqui o CNPJ, no valor de tanto, que veio de onde, pronto, é tudo isso. A liquidação é verificar, realmente. Você vai verificar através do contrato, se for contrato, da nota de empenho, que às vezes substitui o contrato, ou até mesmo de um comprovante de entrega do material ou da prestação de serviço. Lembra que, nos casos previstos em lei, a gente pode dispensar esse documento? Então, certamente, quando se dispensa esse documento, o próprio contrato pode substituir. Em alguns casos mais simples, o comprovante da entrega, um recibo, gente. Dependendo dos casos, né? Nem tudo é recibo. Imagina você fazer uma obra pagando com recibo, né? Pelo amor de Deus, né? Mas vários documentos podem embasar a liquidação, tá certo? E por fim, o pagamento. O pagamento, gente, é o Pix. Não tem o que saber do pagamento, não. O que você tem que saber do pagamento é só pode pagar depois que liquidar. E claro, só liquida se antes empenhar. E aí, quando você vai fazer questãozinha de conta, você começa a anotar e tem que notar que empenho sempre é maior ou igual que a liquidação e sempre é maior ou igual que o pagamento. Eu nunca posso ter o que vem depois maior do que ou menor do que o que está antes. Menor não, maior, perdão.
Então, se eu tenho 100 de despesa empenhada, o máximo que eu posso liquidar é 100, né, gente? Porque se eu liquidar 101, é porque esse 1 aqui não foi empenhado. Então, a ordem de pagamento é um despacho também da autoridade determinando que se faça o PIX. Só vai ser feita em documento processado pela contabilidade, então tem um setor de contabilidade, de finanças em cada órgão para isso, né? E aqui é para os casos mais antigos, né? Meu Deus, antigamente tinha a tesouraria, né? Na escola, eu lembro que na escola tinha a diretoria, que era o lugar que você nunca queria ir, né? Aí tinha a secretaria e tinha a tesouraria. Uma senhorinha bem chatinha, né? Que ficava lá naquela. Só calculando dinheiro, uns recibos velhos que saíam no papel por a carbono, né? Mas era um setor quase intocável. Ninguém podia entrar naquela sala, gente. Eu não sei que mistério acontecia na tesouraria. É porque era o lugar do dinheiro, né? Mas isso aqui é mais antigo, ó. O pagamento da despesa só será efetuado por tesouraria ou pagadoria. Não, gente, hoje a gente tem o setor de pagamento, né? Tem a coordenação de pagamento, tem a coordenação de contabilidade, né? Basicamente é isso. Pagamento, gente, não tem mistério. A única coisa que você tem que saber é que o pagamento sai depois da licitação ou da liquidação, tá bom? Próximo bloco a gente já vai passar para as questões de etapas da despesa. E aí sim a gente termina o nosso módulo de despesas públicas. Não sai daí, já a gente volta.